Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais um podcast do Filosofia em Foco, certo? E sejam todos bem-vindos. A gente agradece o acompanhamento de todos os que são inscritos no canal e aqueles que ainda não são inscritos, que têm a possibilidade de se inscrever, né, de compartilhar, de deixar seu like e também seu comentário, importante para a gente ter um termômetro, né, de como a gente está se conduzindo na apresentação. Isso é muito importante, certo? E hoje nós vamos abordar um tema que é exatamente um tema que envolve a filosofia, a ética e a bioética, certo? Especialmente numa perspectiva bem contemporânea. E para isso nós temos aqui um convidado, que é o Dr. Francisco Ramos de Brito, certo? É um profissional que é bem eclético na sua formação, porque ele tem uma graduação em medicina, tem uma graduação em direito, tem várias especializações que eu vou mencionar aqui, assim como também doutoramento, né? Então, eu vou aqui fazer a breve apresentação dele, certo? Que para nós é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Então, o Dr. Francisco Ramos de Brito tem uma formação, como eu disse, bem diversificada. Ele é graduado em Medicina pela UFPB, né, graduação em 1985, graduado em Direito pelo Instituto Paraibano de Educação, UNIP, em 2000, um doutoramento pela Universidade del Museo Social Argentino, sim, e também tem... na área médica, tem residência médica em medicina preventiva e social, né? Tem também uma residência médica em cirurgia geral pela Universidade Federal de Campina Grande. Essa primeira foi pela UFPB, em convênio com o antigo INAMPS, hoje INSS, né? Tem ainda uma especialização em homeopatia, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Hahnemanniano do Brasil, né? Tem ainda uma especialização em saúde da família pela Facisa. Então, a gente percebe que ele tem uma formação que realmente é bem diversificada, bem eclética, né? E, além disso, é professor que transita pelas áreas da saúde, assim como pelas áreas jurídicas, né? Então, tem uma formação aí dentro da ética, dentro da moral, dentro da bioética, inclusive também adentrando a filosofia, não é? Então, é um prazer tê-lo aqui, caro Dr. Brito. Seja bem-vindo, com você para as suas considerações iniciais, seus cumprimentos. Por favor, fique à vontade, sinta-se em casa. Inicialmente, assim, agradecer, Marcos, o convite, né? Eu não poderia deixar de participar, até porque tenho visto seus programas, né? Acho que Filosofia em Foco traz perspectivas importantes, né? Debates importantes, que a sociedade como um todo, né, tem esse privilégio de ter você, né, às terças-feiras, parece que são terças ou quartas. Na verdade, nas segundas, todas segundas, 20 horas. As segundas, as pessoas têm, né, acesso aí e agradecer, né? Dar uma boa noite para todas e todos que estão aí nos acompanhando, né? E dentro dessa perspectiva de aproximar a filosofia, ética e bioética numa perspectiva contemporânea, né? Essa parte aí a gente é um mistério que a gente exerce já junto à Universidade Estadual da Paraíba desde 2007, né? Que eu leciono componente bioética. E também na perspectiva, diríamos assim, daquilo que diferencia muitas vezes a ética como ciência, né? Que as pessoas às vezes confundem muito conceitos que são da natureza moral, que é outra ciência, dos conceitos éticos, né? E para algumas pessoas, a gente adianta um pouquinho, a bioética parece trazer a leitura da ética dentro da perspectiva das ciências biológicas. É um pouco mais do que isso, né? Principalmente
em termos da origem e também da perspectiva de evolução Sim. dessa ciência, né, que surge a partir da década de 70 como uma perspectiva já firmada, como uma ciência firmada, mas que os estudos são oriundos lá na década de 30, de 20 do século XIX, não é coisa muito recente, né? Não é coisa recente como faz parecer. Pois é. Então, feito essas considerações, a gente vai fazer aqui uma pequena introdução e eu quero já lançar uma pergunta para você poder, a partir dela, desenvolver o seu tema, tá certo? Então, a gente sabe que a filosofia, ela tem várias áreas de conhecimento, né? Então, a gente pode citar, por exemplo, a área da metafísica, né? A área da epistemologia, a estética, né? A lógica, né? A própria área da linguagem, duas outras áreas que são bem jovens dentro da filosofia, que é o existencialismo, né? Schopenhauer, com Kierkegaard, depois com o próprio Jean-Paul Sartre, e etc. e tal. E, ainda mais recente, uma outra área que a gente chama de filosofia da mente, certo? E tem uma área que a gente chama de filosofia prática, certo? Então, nessa área da filosofia prática, está exatamente contemplando a ética, né, e a política. Segundo Aristóteles, a ética e a política são duas áreas do conhecimento que elas estão intimamente ligadas, associadas. Uma não pode, né, especialmente a política, não deveria, né, existir sem a ética, né? Muito embora a gente vê que na prática a coisa não é bem assim hoje, né? Mas enfim. Então, o tema que o nosso convidado vai abordar hoje, como já frisamos aqui, é uma questão que vai envolver, à luz da filosofia, né? A gente vai trazer o conceito de ética, né? Assim como da bioética, e como isso pode se articular, né? Dentro dessa condução do agir humano, né? Essa condução do agir humano. Então, a pergunta que eu quero deixar para o convidado é o seguinte: como é que a ética, aí eu trago também a moral, juntamente com a bioética, se articulam para poder cumprir cada um seu papel dentro da sociedade, para que ela seja mais respeitosa, zelosa, harmoniosa, certo? Então, esse é o pontapé inicial e vamos conversando. Por favor, fique à vontade. É uma, vamos dizer assim, uma colocação extremamente interessante, Marcos. Pensar a bioética, a ética, dentro de uma perspectiva prática. Não é? Sim. E pensar a prática, a gente pensa o cotidiano, na realidade. Eu lembro aqui uma situação que, a partir dela, a gente pode fazer uma diferenciação entre o que seria ético, o que seria moral, Sim. o que seria, vamos dizer, um costume, uma atualidade, numa perspectiva daquilo que está fora do eu e que está intrínseco ao eu. Certo. Então, a ideia da ética, ela é imanente, é algo que é ethos, está ligado a caráter. Não se ensina isso, não é? Há quem defenda o ethos como algo imanente, algo que vem, que está dentro de você, Certo. E que dá, a partir de você, você pode externar. Eu lembro, quando eu estava fazendo disciplinas lá em Buenos Aires, o doutorado, Certo. em que eu sofri uma queda. Eu vinha caminhando e perdi o equilíbrio e caí. Vejam bem, o que de pessoas se aproximaram de mim, Marcos? Um pegou minha mochilazinha, outro perguntou se eu estava bem. Eu não vi ninguém rindo. Certo. Não é? Você vê aí alguns programas televisivos mostrando, né,
como forma, inclusive, de gracejar do infortúnio de alguém cair, do idoso, uma criança, alguém com, às vezes, déficit, né? Então, o que seria ético? Ético é o mover. Então, as pessoas que são éticas, elas têm um movimento que ética é virtude. É algo que você externa que está em você. Uhum. Ora, a diferença da moral é muito notório, porque moral é o que está dentro de uma comunidade, de uma sociedade, os costumes, né? Aquilo que é aceito e aquilo que não é aceito pelaquela comunidade. Não é do ser, mas é da comunidade. Então, tudo que tem a ver com moral é externo a partir desse grupo social. E, às vezes, a gente faz essa confusão conceitual. Exemplo, código de ética. É estranho, né? Como você vai formalizar um código de ética? Se o código de ética é para um certo grupo, vamos dizer, que exerce uma atividade profissional, por exemplo. Não é? Então, codificar a ética é você querer dizer que o indivíduo ele nasce numa perspectiva de que, a partir do que ele está fora, o que está fora dele, influencia na sua leitura, inclusive de formação, de personalidade. Então, pensar a ética, e aí você coloca a questão política, e a política e a ética, na realidade, deveriam estar irmanadas, né? Não poderiam dissociar-se. Né? Quando você aceita, por exemplo, uma notícia falsa, como aquilo sendo uma verdade que está sendo construída exatamente para desinformar, aí você tem que pensar nesses dois momentos, o que é a ética e o que é a moral. Exato. O que é a ética, na realidade, vai impedir que aquele mover dentro de uma perspectiva de desinformação possa ser verdadeira. Isso não é coisa da atualidade. Não. O que é da atualidade, na realidade, são os meios pelos quais essas notícias falsas chegam à grande massa. Mas desde os tempos mais antigos aí, remotos, a gente vê que é possível se fazer, acreditar em algo que foi construído exatamente dentro de uma perspectiva não ética, né? Sim. Não ética. É interessante, e só um complemento, assim, quando a gente fala, por exemplo, você fez uma relação a princípio, entre a ética e a moral, né? A moral, ela tem uma origem mais do latim, mores, né? Que quer dizer costumes, né? Hábitos, costumes, enfim. E são esses hábitos, costumes, normas, princípios que regem o agir humano em uma determinada área, uma determinada sociedade. Como você bem disse, a moral está fora do ser. Ela está no mundo lá, onde ele está inserido, mas fora dele, fora do ser. Mas elas servem de base para que o ser promova a sua ação. Já a ética, ela seria só complementando o conceito, né? Você falou, ela seria digamos assim, uma reflexão filosófica da moral. Ou seja, refletir o agir. Qual a origem dessa forma de agir? Qual a origem desse costume, desse princípio, dessa norma? Que impacto ela tem? É interessante que se continue a agir dessa maneira ou precisamos mudar algum princípio, alguma norma? Então, me parece que também, nesse sentido, a ética e a moral, elas se articulam, uma exatamente voltada para o agir humano e a outra como se fosse uma reflexão desse agir. E, portanto, precisa ser pensada o agir, para que a gente possa caminhar na perspectiva de melhorar a ação humana. Por isso que a filosofia
como ciência, como conhecimento prático, nessa perspectiva que a gente está trazendo aqui, é importante. Certo? Se você deixar de refletir as coisas, a gente fica muito limitado a simplesmente agir pela moral pura e simples, que ela é dada por um costume, que vem de uma tradição. E outra coisa interessante, para devolver a palavra para você, para não me estender muito, a moral ela é passível de mudança, de acordo com a época, com o movimento histórico, com as regiões, né? Então, a moral, quer dizer, e a ética, ela exatamente é essa coisa que vai criticar, que vai refletir, que vai fundamentar aquele agir humano. Mas aí já devolvo para você. Pois é, Marcos. Então, veja bem, como diríamos assim, professor dessa área de bioética, e um pouquinho antes de entrar na área da bioética, eu cheguei a lecionar na área do direito, né, a ética profissional e jurídica. Sim. Entende? Então, quando a gente vai tratar daquilo que é ético dentro de uma profissão, né, às vezes você vê as pessoas fazendo comentários acerca do comportamento de um advogado que vai, não é, defender alguém que a sociedade, do ponto de vista moral, né, já baniu, não é? Já externou a indignação. Aí se pergunta, bom, como alguém pode defender uma pessoa que moralmente, né, cometeu, vamos dizer, transgrediu as relações sociais de forma que indigna, não é, a própria sociedade do qual ele é inserido. Mas veja bem, advogar é abrogar, chamar para si. Mas o que é que você chama para você? O direito que a pessoa tem de defesa. Sim. Por mais que seja reprovável a ação do ser humano, ele tem o direito à defesa. Sim. O que as pessoas não podem confundir é a questão da ética, quando, né, um advogado, né, uma advogada, por exemplo, ela orienta o cliente, não é, a mentir. Entende como é? Então, essa questão aí, geralmente é muito comum naqueles que advogam dentro da perspectiva do direito que o outro tem de ser de defesa, dizer, conta a tua história, eu vou olhar o que é possível, né, para amenizar o ato que você cometeu. Se é possível isso. Então, ética, na realidade, como expressão do ser, né, está dentro, como você falou bem, de uma perspectiva que a sociedade rejeita ou não do ponto de vista moral. E aí a reflexão que é feita é sobre o ato. Não gostaria, mas eu acho que é importante a gente ressaltar, sem colocar nomes, eu acho que ficou muito, né, as redes sociais divulgaram de forma até no início exaustiva aquelas duas garotas, né, que estudantes de medicina, não é, que fizeram, né, a título de exposição do pensamento, da maneira como elas enxergam o que seria uma pessoa. Você lembra do caso, né, bem recente, né, em que expunha, né, não necessariamente, sabe, Marcos, o nome da pessoa, Sim. mas o fato que é notório e único em que uma pessoa fez 3 transplantes cardíacos. Então fica muito claro de quem se trata. Sim. Foi bem recente. Agora, o que me chama a atenção
e que é preocupante na formação, Marcos, é sobre a questão não é do ensino, mas é de como a ética tem sido tratada dentro da formação de profissionais médicos, médicas e enfermeiras, na área de saúde como um todo, né, que lida com seres humanos, lida com coisas delicadas, né, muito delicadas por sinal, sabe? Então, quando a gente traz aqui, você coloca, né, essa contemporaneidade daquilo que seria ético, a gente tem que pensar nas redes sociais, né, como um espaço, né, que inclusive nós estamos fazendo isso aqui, né, para as pessoas conhecerem um pouco do que seria ética moral, o que seria a própria natureza bioética, né, que a gente vai conversar um pouco sobre isso aí, o nascimento dessa ciência, né, o momento que ela surge, por reflexões, como você colocou bem, reflexões importantíssimas sobre, inclusive, lidar com seres humanos. Não é? A princípio, hoje a bioética ela universalizou, hoje é bioética ecológica, a bioética ambiental, a bioética ela se expandiu naturalmente dentro de uma perspectiva que você colocou no início, né? Quando você disse que a abordagem bioética é amplação e que a gente poderia afunilar para a perspectiva da formação dentro do direito, dentro da medicina. Mas só para lembrar, né, que algumas atitudes, e você colocou bem, Marcos, e muitas vezes não tem a reflexão antecipada do ato que vai cometer, né, o que você vai fazer, as consequências da sua fala, e que muitas vezes é feita exatamente porque não deveria ser. Quem está na área da saúde jamais deveria colocar, seja qualquer ser humano, numa situação de constrangimento, numa situação que demonstre claramente a ausência de empatia, não é? Quando a formação médica, ela necessariamente passa, né, pela empatia. Enquanto médico, a gente está numa situação, mas o médico também é paciente, né? O médico também se situa, passa a ter uma situação em que ele, na realidade, é paciente, e aí ele começa a sentir, né, o outro lado da moeda, né, quando ele precisa de alguém, sabe? Então, não há prática médica que eu conheça que não tenha um respaldo dentro de uma perspectiva ética, que não tenha trazendo o elemento da ética importante, que é a empatia, né? Exatamente. Aí eu vou fazer um comentário aqui, vou trazer aqui para essa conversa um pensador que gosto muito, inclusive fazer um podcast sobre sua filosofia, que é exatamente Manuel Levinas, a ética da alteridade, certo? Isso que o Dr. Brito acaba de falar tem tudo a ver com o olhar para o outro, alteridade, né? Então ele faz uma abordagem que, na minha percepção, é importantíssima e está muito atual, porque a gente percebe que a sociedade, ela está as pessoas na sociedade estão sim muito egoístas, estão muito individualistas. Ele não tem mais aquele olhar comum para o outro, de partilha, aquele olhar de alteridade. Isso é uma coisa que eu percebo que está, com o tempo, mudando. E eu percebo como uma grande perda, porque o homem é um ser social, como dizia o próprio Aristóteles, o homo politikon. Tem a tradução como ser político, mas como ser social. Gregário, e eu digo mais, né? que a gente só chegou aonde chegou, a humanidade, porque foi percebido que ele junto é mais do que eles estão só. E quando ele constrói esse império todo, né, para chegar até os dias de hoje, 2.500 anos depois, né, 2 séculos e meio, então começa a se fazer um caminho inverso. Ou seja, o que ela aprendeu com isso, então? Eu fico me perguntando. Então, e aí trazendo essa reflexão de Levinas, na época da alteridade, o olhar para o outro,
né? O conceito de rosto, quando ele olha, falar rosto, não é somente a face do outro que ele está vendo, mas ali, rosto é um conceito que diz todo o ser na íntegra, emocional, racional, carente, né, que precisa, às vezes, só de uma palavra, de um apoio, de um escutar, etc. Tal, um acolhimento, na verdade. E as ciências da saúde, o que são, senão um grande ambiente de acolhimento das pessoas que estão mais precisando de um apoio, de uma medicação, de um diagnóstico preciso, né? Então, eu me preocupo muito que, às vezes, eu vou ao médico, a uma médica, e quando eu chego, assim, eu não sinto muito esse acolhimento. É como se quisesse livrar, vem o próximo. Mas também tem outros que você percebe que existe o acolhimento, né? Aí você consegue fazer essa distinção de um bom médico e daquele médico que está ali por um status, ou não tem aquela vocação. Porque eu digo sempre, a medicina e o professor, aliás, você representa os dois aqui, são duas profissões que muito caras, na minha visão, posso estar até equivocado, sabe? E não consigo imaginar um médico sem a devida disponibilidade natural de ser um médico, ou um professor, igualmente. E eu acho que no caso do professor ainda é mais difícil por conta da recompensa remuneratória que, né, deixa muito a desejar, infelizmente. Mas eu fico triste com isso, né? E aí, já devolvo a palavra para você, né, para você continuar aí com a sua fala. A gente parece que ensaiou aquilo não ensaia, aqui o papo vai... Parece que ensaiou algo, né? Mas naturalmente, Marcos, naturalmente. Pois é, agregar a ideia de professor e também profissional numa área tão delicada como é a medicina é desafio. Sim. O primeiro grande desafio é reconhecer a importância do professor. Quem seríamos nós se não fossem os professores? O professor é tão importante, sabidamente, a única pessoa que o imperador japonês curva a coluna é para professor. Então, eu não estou falando só da questão, infelizmente, de remuneração, né, que os professores... Mas eu estou falando sobre a importância dessa formação. E aqui eu vou colocar, inclusive, nome, sem nome, tá entendendo? De pessoas que marcaram a minha vida. Sim. Ainda na minha infância, cruzando, já seguindo para a adolescência. Professora Socorro. Professora Socorro, quisera eu que ela esteja viva. Minha professora lá no grupo escolar José Américo. Entende? Então, é uma pessoa que marcou plenamente a minha memória e também o reconhecimento da importância dela inclusive, minha própria formação. Porque professor, na realidade, que tem compromisso, inclusive, para além de ensinar, né? Porque educar é família, se educa no lar. Se ensina conteúdos nas escolas. Mas quando você tem professor que, para além de ensinar, também educa, marca, sabe, Marcos? Sim, marca. Então, na minha formação médica, e aí se eu tiver que declinar nomes, são vários, que nos fez ou nos tornou médicos e médicas, de certa forma, exatamente pelo caráter, pela formação ética, pela maneira como você colocou bem, acolhe. Então, você, quando vai para um médico, você vai na esperança de que essa pessoa ela lhe dê um suporte, né, que começa, inclusive, nessa recepção. E eu vou colocar um caso aqui também, não falar em nomes, mas de uma pessoa que eu
conheci, estimava muito, inclusive como professor de uma dessas instituições que eu lecionei, excelente professor, por sinal, que foi diagnosticado com câncer. E esse professor, como naturalmente as pessoas reagem a essas situações, ele se sentiu empavoroso e procurou ajuda. Saiu daqui, foi para São Paulo. Estando em São Paulo, ele marcou 2 consultas, uma com cirurgião oncológico e o outro com clínico, também na área da oncologia. Se ele tivesse feito o caminho inverso, acredito eu, teria reconhecido a esperança que a pessoa tem quando busca um médico que vai olhar para você e ver em você, né, um espelho que poderá também ser, né, ele próprio. Mas o que aconteceu? O colega, à época, disse assim, olha, volta lá para Paraíba porque nada tem que ser feito por você aqui. O que não é feito lá na Paraíba. Ou seja, fez uma coisa que é crucial para um médico. Retirar da pessoa, sabe, Marcos? A esperança de viver. Já a outra consulta que ele foi fazer logo em seguida com um clínico, né, um oncologista clínico, foi totalmente diferente. Mas o primeiro abalou esse professor de tal sorte, entendeu, que ele partiu muito cedo, por sinal. Então, quando a gente fala na formação, Marcos, ética, não é uma formação que está dentro de um conteúdo de disciplina, mas é a prática, é a leitura, a maneira como esse professor que está preparando, dando subsídio para que você possa se tornar um profissional digno, né? Um profissional respeitável, né? Dentro de uma sociedade extremamente excludente, uma sociedade em que as pessoas... Olha, eu tive um garoto que me perguntou, professor, qual é a área mesmo da medicina que dá dinheiro? Aí eu disse, na medicina, rapaz, eu não sei não. Agora, na engenharia, talvez você entrando por lá, sendo um construtor, alguém aí, um empresário, eu acho que vai. Mas na medicina, não sei se esse é... Né? Mas eu fiquei surpreso com essa criatura, sabe? Porque hoje está por aí, é médico, certamente é médico, mas que me fez essa pergunta... descabida. É preocupante esse exemplo real, né, que você traz, que infelizmente a partir desses exemplos é que a gente encontra profissionais que infelizmente ora não estão plenamente capacitados com os conhecimentos técnicos, porque ele vai fazer o curso, não é porque ele quer fazer o curso com a intenção de acolher, de prestar um serviço, né, às pessoas que estão necessitando. Não, ele quer fazer o curso de medicina porque dá status, pensa em dinheiro, é um fato. E o outro é você entra para fazer o curso de medicina, estuda bem, aprende bem toda aquela técnica, todo o conhecimento, mas não é ético. Então, como dizia Aristóteles, que a política e a ética deveriam estar juntas, unidas, eu diria que a medicina e a ética igualmente. E aí, já que eu estou falando de medicina e ética, eu pergunto o que é a bioética? Pois é. A bioética, a gente geralmente pensa em reunir, puxar 2 palavras, né? Bio e ética, né? A tendência natural é essa, né? Você pegar as 2 palavras e dar um chute. Por exemplo, eu sou professor, ainda estou professor, porque eu estou me aposentando, né? Da UEPB, mas ainda estou, enquanto não sair a minha aposentadoria, eu sou professor, né? Então, eu sou professor de biofísica, né? Professor concursado de biofísica. E quando você fala biofísica, você junta as 2 palavras, né? Para tentar entender a ciência, mas não é por aí, né?
Então, bioética, a palavra bio vem da ciência biologia. Sim. Não vem de bio como vida. Sim. Vem de uma ciência ciência. maior. Sim. E a outra ciência que agrega para fazer discussões dialética mesmo, né? Dialógica, diríamos até, da biologia com a ética. Então, como é que surgiu isso aí? Não foi agora. A década de 30, 20 do século XIX já tinha praticamente o conceito bioética já tinha aparecido, né, como uma espécie de embrião. Mas a consolidação da bioética surge com um médico oncologista, né, americano, com nome estranho, né? Von Hasseler-Potter, né? Esse cidadão que foi fazer uma grande reflexão acerca das experiências envolvendo seres humanos, inclusive na Segunda Guerra Mundial. Sim. E ele escreveu um livro chamado Bioética, Uma Ponte para o Futuro, né? Em inglês, Bioethics, né? Ele faz as grandes reflexões e aí nasce, né, como se fosse uma certidão de nascimento de uma ciência consolidada que hoje expandiu-se de tal sorte que você tem centros bioéticos em todos os lugares do planeta Terra. Não é? E esse cidadão que viveu um bom tempo, ele também, o Potter, ele também acompanhou o próprio desenvolvimento da bioética, a partir daquilo que ele chamou de bioética principialista, com base em 4 grandes princípios, né? O princípio da autonomia, da não maleficência, da beneficência, o princípio da justiça. Ele evolui, ele próprio evolui essa bioética principialista para uma bioética humanitária, ecológica, para uma bioética ambiental. Então, aquilo que surgiu com princípios, por exemplo, o princípio da autonomia é um princípio terrivelmente difícil de você consolidar, porque auto significa próprio, nomos, governo, autonomia seria o quê? Autogovernar-se, você ter capacidade plena de poder decidir, tomar decisões. Então você imagina discussões que a gente, lógico, vai ter que ter um outro podcast para tratar dessa temática sobre a questão da morte. Sim. Os processos de morte, eutanásia, distanásia, mistanásia, ortotanásia, não é? O suicídio assistido, né? Que é uma prática. O caso de Antônio Cícero, né? Filósofo da academia. Entende? Então tem essas perspectivas que são cotidianas. Inclusive, a gente tem aí uma reforma do Código Civil que vai dar margem a se pensar, inclusive, da eutanásia. Não sei se você está acompanhando essas modificações que a sociedade vai dinamicamente vai colocando como debate, né, para que seja visto isso, pelo seguinte, porque atualmente a doação de órgãos e tecidos humanos, mesmo que você declare a sua vontade, a família pode recusar e não acontecer. Que é a questão da autonomia. Eu decido sobre. Ora, se eu não decido sobre existir, né? Existe uma coisa bem interessante na Índia, que um filho processou os pais em razão da existência dele. Sim. Entrou com ação contra os pais porque ele não pediu para nascer. Então, a gente pensa, veja como é delicado, né, os temas que a bioética traz. A bioética trazia, a princípio, a ideia da experiência envolvendo seres humanos e o olhar sobre seres humanos, ainda não era sobre ambiente, era sobre seres humanos, né, a maneira como seres humanos. Isso. E aí a gente tem, inclusive, no Brasil, a resolução 466/2012, que é a resolução do Conselho Nacional de Saúde, uma das mais avançadas do planeta Terra, que trata exatamente de experiência envolvendo seres humanos. Quais são os critérios, quais são as possibilidades que se tem. Então, essa bioética, que antes nasce principialista, ela vai envolvendo e ampliando o seu olhar, né? Se você olhar
na leitura, por exemplo, da complexidade, da ciência da complexidade, sem Edgar Morin, você já vai ver um debate em Edgar Morin de uma bioética que é planetária, né? Uma bioética que é cosmológica. Sim. Não é? A coisa vai evoluindo, né? Algo que vai se aproximando da física quântica, né? Que vai entrando no ambiente mais ampliado, saindo da física mecânica, entrando na física quântica, para você entender que se eu não cuido do ambiente, né, eu estou intoxicando o ambiente, o qual não só eu existo, mas todas as formas de vida, né? E vocês viram aí que o Papa Francisco, que agora há pouco, né, partiu, tomou como uma temática importante a questão ambiental. E a gente está falando da bioética ambiental. A gente está falando de todas as formas de vida existentes dentro de ecossistemas, biomas, que são importantes para que a gente tenha uma harmonia dentro de um planeta que está doente, né? Um planeta que está doente em todos os sentidos, né? Exatamente. Então veja que a bioética ela vem nesse volver, né? Ela é uma ciência extremamente complexa. Ela pode ser vista dentro das ciências da complexidade, né? Ela não é só a biologia dentro de uma perspectiva ética, não. Às vezes eu vejo alguém falando, né? A ética aplicada à biologia não é por aí, não. É bem mais do que só. Claro, com certeza, não tenha dúvida. E essa ampliação, como você bem disse aí, ela começa com um olhar para a vida humana, né? O respeito aos procedimentos, como as experiências eram feitas, né, nos campos de concentração, sem o mínimo direito de quem estava sendo usado, né, na experiência pudesse dizer ou não, se recusar, né? E depois ela se amplia para a questão dos animais e, por fim, a vida do planeta, que aí é uma questão, como você disse, que vai ampliando. E quando a gente fala assim, vida do planeta, a gente está se referindo, por exemplo, ao problema do desmatamento descontrolado, problema da extinção de vários animais, que há problemas da poluição dos rios, do mar, né, do ar, inclusive, enfim. E todas as consequências ambientais que podem ser advindas dessa ação do próprio homem, que, na verdade, penso eu, está sendo feita contra ele mesmo. Porque a nossa casa é o planeta Terra. Se a gente está promovendo ações as mais diversas possíveis para desarticular um sistema da natureza que é harmônico, né? Porque a natureza ela é uma sabedoria harmoniosa. Tudo ali, não cai um pingo d'água ali que não tem uma plantinha ali que não tem um sentido, um inseto que tal. Né? Então, se a gente está promovendo ações para desarticular essa harmonia, naturalmente a gente está criando um problema para nós mesmos, para a nossa casa. Eu sou muito curioso e gosto de mexer com plantinhas e tal. E eu plantei um pé de jerimum. Rapaz, esse bicho cresceu, está tão bonito. E eu comecei a observar as flores. Eu imaginava a ignorância, né, na área, que cada flor era um jerimum. E a gente tá flor e não vinha jerimum. Um belo dia, quando eu olho, eu vejo um jerimunzinho. Eu digo, opa, peraí, o negócio aqui... Até que enfim. Aí eu digo, mas peraí, por que essas flores aqui? Comecei a pesquisar. Aí tem um primo que é agrônomo. Liguei para ele. Pai, me explica esse negócio aí. Ele disse, olha, o jerimum, a planta, né, ela coloca flores masculinas e flores femininas. Os insetos polinizam. Fazem né, vai lá e o pólen na masculina, na feminina e aí tal. Então você vê que coisas maravilhosas, que sabedoria. Então, se você elimina esse inseto que faz isso, fica difícil. Então, a gente percebe que a bioética ela tem um papel fundamental mais do que nunca
numa sociedade que é destruidora, predadora, que quer eliminar o natural. Tudo é o artificial, né? Marcos, veja bem, sabe como você aprende bioética? Gostaria de aprender. Com os indígenas. Sim. São os guardiões. Você não precisa São os guardiões da selva. ir para uma sala de universidade para discutir a temática que os povos originários entendem? Eu lembro de um desses programas de televisão aí que eu costumava assistir, que hoje já não mais, não me atrai mais, a gente talvez nem precise mais de tantas informações através desses equipamentos, né? Mas me chamou a atenção foi um repórter que resolveu fazer entrevistas dentro de um território indígena. E ele começou a fazer entrevistas com as pessoas ali, né? O que me chamou a atenção, veja bem, primeiro, ele ficou lá observando o pai com o curumim, o menino lá, jogando a lancinha para pegar o peixe. Sim. E aí o cara já perdeu a paciência, disse, olha, me diga uma coisa, quando é que você vai orientar o menino aí, você vai reclamar com ele? Ele disse, nunca. E quando é que acaba? Ele disse, quando o sol for embora, a gente vai embora, amanhã a gente volta. Primeiro ensinamento, né? Segundo, ele foi entrevistar, né, o líder, né, que é o cacique, e olhou assim e disse o cacique, né, inclusive, como é que faz aqui as necessidades? Porque a gente tem um banheiro, tem isso e aquilo ali. Aí o cacique apontou assim ali, ó. Aí quando ele olhou, observou para lá, ele viu que é bem distante do rio, das fontes de água. Distante. E também da plantação. Não é conecto. Não é assim? Agora, veja bem. Não há necessidade, e eles não precisam que alguém diga que fezes contamina a água, porque eles sabem, né, que ali não é o lugar, nem para se fazer necessidade nas plantações, mandioca e tudo mais, tampouco próximo, né, a rios, porque chuvas e o próprio rio vai fazer isso, entende? Por isso que quando a gente vê aí, né, esses crimes ambientais, tipo Mariana, aquilo não é acidente para mim. Não foi desastre nenhum. Aquilo é uma coisa que aconteceu por crime ambiental, porque se havia possibilidade de se impedir que aquilo acontecesse. Está aí, Mariana, que as pessoas esquecem. Então, essa contaminação toda dos rios, né, para o indígena, você está matando a própria existência deles. Porque você contamina as águas, e as águas contaminadas contaminam os peixes eles utilizam como alimento. Entende? Vê a importância. Vê a importância. Então, o olhar sobre a natureza e a bioética do ambiente se aprende na prática com as pessoas que estão vivenciando isso. Não foram os povos indígenas, nós não teríamos as nossas matas, né, as nossas florestas. Né? Eu estava olhando agora há pouco, né, uma coisa que me chamou a atenção, e um absurdo, né, 2 tratores enormes. Né? Então você veja aí, você fala desmatamento, para mim é muito mais que isso, porque quem mora nas árvores, quem mora naquele habitat, quem tem o seu habitat ali, são seres os mais variados. Então você não só destrói a flora, você também, a fauna também é destruída. Então, ora, o ser humano não já pensou, como você colocou bem, a ética faz com que eu reflita sobre o agir, sobre as questões ambientais. E o ser humano ainda não pensou, não refletiu sobre isso, e o único refletir
é o poder econômico, é você ter mais e mais e mais, destruindo. O não ter pelo ser. Não é? Sempre. E o sujeito pensando, você vê como os cientistas pesquisam de forma arvorada, né, planetas que se assemelham à Terra, Sim. numa perspectiva de quê? De mudar para lá, de fazer o quê? Não é? Buscando uma alternativa, porque sabem o que estão fazendo. Então tem consciência, então há consciência. Então, se há consciência e se faz de forma consciente, né, crimes dentro da natureza, é dolo, não é algo que eu fiz por conta de, sei lá, uma leitura meio que enviesada sobre, não. É o agir de forma consciente, para destruir mesmo. Porque não há outra forma de se pensar. Então, quando a gente fala em ética, e a ética da política, a gente vê aí, eu estava olhando agora há pouco, existe aí já um projeto de lei, algo nesse sentido aí, para repensar a questão das explorações das mineradoras, dos minerais, mesmo com todas as evidências de que isso vai ser mais um grande pontapé para destruir aquilo que, né, nesses 500 e poucos anos aí de invasão aí desses europeus aqui nessa região, vem destruindo. Quem lida com a defesa ambiental, a defesa dos seus territórios que estão cada vez mais oprimidos, são os povos originários. Então, aprende na minha leitura bioética com quem pratica a bioética. E quem pratica a bioética são as pessoas que estão cuidando, as pessoas que têm consciência plena, sem ter que ir a uma universidade para entender o que é uma bactéria que contamina o ambiente. Exatamente. E tudo mais. E assim, a gente já está aqui, o tempo estourando, que a conversa é boa e de repente o tempo passa quando a conversa é boa, né? Mas assim, fazendo aqui um fechamento, a gente vê que a bioética, ela, na verdade, é um ramo da ética, né? Um ramo da ética no sentido de que a ética pensa, reflete sobre a moral, como nós falamos, e igualmente a ética, ela está mais vinculada, a bioética está mais vinculada à ética, porque a ética pensa a bioética, como pensa a moral. E esse pensar é que faz com que a bioética se amplie sob essa perspectiva de se fundamentar a ação do homem, né? Na perspectiva de diminuir prejuízos, né? De se mudar formas de comportamentos, maneiras de agir. Essa é a perspectiva, penso eu, né? da bioética dentro desse pacote que a gente está trazendo e tentando passar aqui para os nossos acompanhantes aqui, as pessoas que nos acompanham aqui, né, no canal, que existe a moral, tem o seu papel, existe a ética e existe a bioética. São 3 conceitos que estão interligados, há uma interdisciplinaridade muito grande entre eles, mas que cada um tem, digamos assim, o seu foco, né? O seu foco, né? Então, eu, infelizmente, o papo foi muito bom. A gente, infelizmente, por questão do tempo, Cronos é cruel, né? Quando chega o tempo, acabou. E a gente, eu fico feliz com a sua participação aqui. Vou devolver a palavra para você fazer seu fechamento e já vou passar aqui para você uma lembrancinha que a gente sempre dá para os nossos queridos convidados, certo? Então é isso, seja muito obrigado pela sua presença e que podem bacana. Fazer suas considerações aí. Uma espécie de cofrezinho aqui, né? Não, aqui dentro. Não é uma. Abra. Cuidado para não quebrar, porque o que está dentro pode. Eita. Tem que puxar aqui. Isto. Me ajuda aqui. É só puxar essa aqui. Só levantar aqui. Essa aqui. Ah, tá, porque é nesse sentido, né? Lá assim a tampinha. Ah, tá. Cadê aqui? Tá soltando, não. Ah, tá, é aqui. Pronto.
Olha que bacana. É uma canequinha do... Nossa, eu fui fazer um podcast lá no Conselho Regional de Medicina. Eu disse, meu amigo, essa caneca aí fica aqui. Oxente, não ia dar tanta caneca, porque já tem. Mas agradeço muito. A sugestão é: o pessoal não gosta não quando eu digo isso aqui, você dá a sua esposa e você vai enchendo de joias para ela. E a caneca é sua. Certo, ficou ótimo. Penso que eu disse, né? Que coisa boa, bacana aqui, muito bacana. Mas pode fazer seu fechamento rapidinho, todo tempo. A gente já tá aqui agradeço muito aí esse presente aqui que fica na lembrança física, mas sobretudo dentro do coração, né? Tem algo mais forte. Mas agora falando para as pessoas que estão conosco, né? E dizer algo que eu acho que é importante para todos nós, inclusive para nós mesmos, né? O desenvolvimento, as tecnologias, elas têm os prós e os contras. Sim. Então, o que eu vejo muito e que tenho visto muito nessas redes sociais é incentivo, inclusive, a desvios éticos, comportamentos lamentáveis que são passados, inclusive, para crianças, né? Às vezes a pessoa coloca aí, no afã de ter seguidores e tudo mais, situações que precisam ser feitas dentro da perspectiva ética da reflexão sobre o ato, sobre o agir, não é? Crianças fazendo algo e sendo incentivados a assim proceder pelos próprios pais, né? Lamentavelmente tem isso. O alerta que a gente faz e que é um tema importante são a questão, por exemplo, das inteligências artificiais, que de inteligência não tem nada. Aquilo ali é um banco de dados que vão sendo coletados, você coloca lá e ele responde aquilo que está armazenado ali. Não é uma inteligência, porque a inteligência tem a emoção, a inteligência tem a capacidade, inclusive, de resoluções de situações que são extremamente delicadas. O que eu estou colocando na realidade é assim, por exemplo, eu vi dessas situações em que a criança estava fazendo seu trabalho em casa, mas ela se dirigia para Alexa. Sim. Ou seja, a inteligência artificial. Quanto é tantos vezes tanto? Aí a Alexa dizia, ele ia lá botar. Então, vejam bem, gente, parece um ato e se colocou, eu fiz uma quantidade enorme de visualizações como sendo algo, né, por parte da criança, né, uma sabedoria da criança que na realidade, é uma atrofia da mente da criança. Não é? Só para encerrar essa Bax. Eu, por exemplo, quando ia, porque agora também já estou me aposentando, mensurar a idade gestacional a partir de uma data de última menstruação, eu perguntava a pessoa e eu fazia numericamente, né? A gente chama, é uma técnica de Nagel. Você soma, né? E você sabe que uma gestação humana chega a 40 semanas, 280 dias, tem um máximo 292 dias, seriam 42 semanas. Então, para você ter ideia da idade gestacional, você usa técnicas, né? Uma delas é chamada, né, a técnica de Nagel, que você soma dia a dia e você tem ideia de 200 e tantos de dias, você tem ideia das semanas. E eu fazia. E uma daquelas meninas que estava do meu lado, acho que uma garota, disse assim, professor, por que o senhor não usa aí o aplicativo? Aí eu disse, porque o aplicativo vai atrofiar meu cérebro. Eu não quero atrofiar o cérebro, eu quero continuar somando, contando, né, botando, fazendo minhas contas aqui, enquanto eu puder. Eu não gostaria de atrofiar meu cérebro. Então, o aplicativo está se tornando, ou seja, uma inteligência artificial, transformando as pessoas em pequenos robôs, né, que clicam num determinado e respondem. Então, é um alerta que eu faço. Sabe? Então, a gente pode refletir sobre pequenas ações. Eu posso estimular uma criança a pensar, meu amigo, veja como é que os chineses fazem com as crianças. Qual é o tipo de atividade que a criança exerce? Eles não colocam lá um computador para clicar, não, porque até mesmo um macaco, com todo respeito, ele aprende a clicar e ele faz contas.
mas não tem aquela racionalidade que é importante, que é estimular a capacidade criativa. Para repetir, para encontrar e tudo mais. Tá, mas eu agradeço, Marcos, o espaço, estou à disposição aí para outros momentos. Eu acho que a bioética tem várias temáticas que a gente pode discutir, bem pontual mesmo, né? A questão. Beleza. Então, é isso. Obrigado aí pela sua participação. Foi um prazer enorme. E a gente sinta-se à vontade para voltar. A gente vai conversar para trazer outros temas vinculados à bioética ainda, certo? E estamos encerrando. Obrigado pela audiência aí de vocês e até o próximo podcast.